Boa noite, minhas queridas amigas, mulheres que vencem. É com muita alegria que nós estamos aqui na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para estudarmos aí o penúltimo versículo, o último versículo, mas a penúltima promessa do nosso propósito, pois amanhã nós findaremos aí com a bênção do Senhor. E até aqui nos ajudou o Senhor. Foi muito bom, passou muito rápido e nós aprendemos demais. E o que Deus está para fazer na nossa vida está só começando. Primeiro Ele nos prepara. Eu estava até falando com meu esposo o seguinte: a maioria dos testemunhos, tanto que eu recebo do programa na televisão, na rádio, como do propósito, a maioria dos testemunhos é da palavra. E não da oração, mas da palavra que foi pregada. Que a palavra primeiro nos prepara para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Se você ainda não deu o seu testemunho, não fique triste. A palavra ainda está te preparando. Dê atenção na palavra. Se você perdeu alguma volta lá, o importante é você deixar a palavra te preparar. E a oração vai ser só o derramamento daquilo que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então nós estamos aí no Salmo 91, versículo 16, que diz o seguinte: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então a sexta promessa é abundância de dias. Tá bem claro aí no Salmo 91, desde dos primeiros estudos, dos primeiros versículos, o quanto Deus ele quer nos livrar da morte, né? O quanto Ele quer que nós venhamos viver a vida plena que Ele preparou para nós nessa terra. Ninguém está aqui por acaso, ninguém veio ao mundo por acaso, todos nós fomos criados com um propósito. E a gente viu o quanto Deus nos guarda, nos protege de todos os males que tentam tirar a nossa vida. E a gente precisa ter consciência disso. Pensamento de morte, de suicídio, não provém do Senhor, mas do espírito da morte. O Satanás que vem para roubar, matar e destruir. Jesus ele disse: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E é o que a gente viu aqui: dar-lhe-ei abundância de dias. E Jesus ele repete a mesma coisa, dizendo: eu vim para que tenha vida, para que tenham vida e vida em abundância. Então nós precisamos saber que todos nós fomos criados com um propósito nessa terra. Deus tem sim um plano, uma missão para cada um de nós. Ele não quer que ninguém perca a sua vida sem desfrutar de tudo o que Ele preparou para você precocemente, né? O único que tem interesse na morte de alguém por suicídio, né, é Satanás. A gente sabe disso. Então a gente precisa ter essa consciência que nós fomos chamados com propósito, que Deus nos criou com propósito. E você vê isso acontecendo lá em Gênesis, né? Quando Deus cria o homem, está escrito lá, Deus diz, né? Façamos o homem à imagem e semelhança. Então, quando Deus criou o homem, é muito interessante isso, porque a primeira coisa que Deus disse não é o que o homem daria a ele, mas o que ele estava dando ao homem, a sua imagem e semelhança. Deus já nos criou, já dando para nós a sua imagem e semelhança. Você tem noção de como isso é grande, como que isso vamos dizer, é fora do nosso entendimento humano, né? Porque as pessoas acham, eu fui criada para dar algo para Deus. Não, você foi criada para receber de Deus. Desde o início da criação, Ele já mostrou que Ele quer cada vez mais dar mais dele, daquilo que Ele tem preparado para nós, da presença dEle. Por isso que nós precisamos entender. Eu já até falei aqui que aquela frase daquele romancista russo, eu não vou saber dizer o nome dele, mas ele diz que dentro do coração de cada um há um vazio do tamanho de Deus, né? Então ele, um homem que eu acho que nem cristão era, ele reconheceu que dentro de cada um de nós há um vazio que só Deus pode preencher. O problema de muita gente que não está conseguindo viver no seu propósito, não está conseguindo viver o que Deus tem para a vida dela, é que ela tem tentado preencher esse vazio com outras coisas, com bens materiais, com relacionamento, com dinheiro, com fama, né, com cargos, e nada disso pode substituir o lugar de Deus. Nada. Tem até um homem que falou uma coisa muito forte. Ele passou a vida dele
toda sendo diretor de filmes pornográficos sujos, e no final da vida ele falou, a única coisa que me restou de tudo que eu vivi foi, como é que ele disse, câncer, verme e vergonha. É uma coisa assim, sabe? É uma coisa muito, muito forte, porque ele reconheceu que toda a vida dele foi desperdiçada no pecado, aquilo que ele estava vivendo e achando que aquilo era o máximo da vida dele. Chegou no final, ele se sentia mais vazio do que ele estava antes. E é interessante que você vê a quantidade de pessoas ricas, famosas, que tem tudo, tem dinheiro, que tiram a sua vida, que entram em depressão, porque tentando encher o vazio, que é o lugar de Deus. O único que pode preencher, satisfazer a alma humana é a presença de Deus. E por causa disso, as pessoas, elas vivem sem propósito, elas vivem sem vontade, ela já levanta da cama sem vontade de levantar, ela já abre o olho sem vontade de abrir, porque ela deixou de buscar realmente aquilo que Deus tem para a vida dela, para poder buscar aquilo que o mundo oferece, né? Vamos dizer assim. E Deus, Ele quer cada dia mais nos encher da presença dEle, cada mais nos dar mais da presença dEle, nos mostrar os propósitos que Ele tem para a nossa vida, para que nós venhamos entender. Por isso que Ele diz, eu dar-lhe-ei dias em abundância. Você vai viver muito, você vai viver com propósito, você vai viver nessa terra com aquilo que eu tenho para você. Eu até brinco muito no programa das Mulheres que Vencem, eu falo, gente, a vida não é só pagar a conta e passar raiva, não. Deus tem coisas maiores para a nossa vida, Deus tem propósito que nem chega à altura do nosso coração. É isso que a palavra do Senhor diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou à altura do coração do homem aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. A palavra do Senhor também fala que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, seus propósitos são mais altos que os nossos propósitos, seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e Ele fala, é para vos dar o fim que esperais. Claro que todos nós temos sonhos, todos nós temos projetos, mas Deus se importa com os nossos sonhos, nossos projetos, mas nós precisamos fazer como Ana, unir os nossos propósitos com os propósitos de Deus. Ana, ela sempre sonhou em ser mãe, mas ela era estéril, e ela passou por muito sofrimento na vida, até que um dia ela chorou e uniu o propósito dela com o propósito de Deus. Ela disse, Senhor, se o Senhor me dá um filho, esse filho vai viver para a tua vontade, ele vai viver para a tua obra, eu entrego ele ao Senhor. E ali Deus concedeu aquele sonho de Ana, porque se tornou não só o sonho de Ana, mas o sonho de Deus também, Então uniu ali, nós precisamos unir os nossos propósitos com os propósitos de Deus, o nosso coração com o coração de Deus, sabe? Nós precisamos gastar tempo cada vez mais buscando a presença do Senhor e parar de gastar tempo com aquilo que não edifica, com aquilo que não nos traz benefício algum, aquilo que não preenche a nossa alma, aquilo que só cria mais vazio dentro de nós. Você já reparou lá em Gálatas 5, que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito? Então, a palavra do Senhor fala que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas aí vem dizendo sobre o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, longanimidade. Então, aqui a gente aprende que o fruto do Espírito, aquilo que Deus tem para a nossa vida, é o que verdadeiramente vai preencher a nossa alma. É aquilo que vem do Espírito, Aí fala as obras da carne, aquilo que é a nossa natureza pecaminosa. Se a gente não buscar a Deus, se a gente não se sujeitar a Deus, a nossa carne está voltada assim para coisas erradas, como dizer, invejas, bebedice, glutonaria, homicídio, ira. Isso tudo é obra da carne sem Deus. Mas com Deus, o Espírito Santo nos enche de amor, de alegria, de paz, felicidade, fé, bondade e tudo mais, tudo de bom. Então Deus, Ele quer preencher o vazio da sua alma.
O Espírito Santo, ele quer voltar para o lugar que é o lugar dele na sua vida. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, vida longa com satisfação. O espírito da morte não é a vontade de Deus para a sua vida. Se suicidar não é a vontade de Deus para a sua vida. Pastora, por que você está dizendo isso? Porque se tiver alguém me ouvindo agora neste momento, que o inimigo tem enganado, tem colocado no seu coração que tirar a sua própria vida, ele é o único interessado nisso. Deus não tem isso para você. Deus é que te deu a vida. Deus é que te deu a vida, Deus que te colocou nesse mundo, Ele tem um plano para você. Tira isso da sua mente, expulsa esse demônio em nome de Jesus, me procura que eu vou te ajudar. E a gente vai buscar a Deus junto e vamos, em nome de Jesus Cristo, fazer com que os propósitos de Deus verdadeiramente se cumpram na sua vida. Vai deixando as coisas da carne de lado e vai dando mais lugar às coisas do Espírito. E você vai ver as grandes bênçãos que Deus tem para a sua vida. Eu vejo a história de Davi, eu fico admirada. Esse homem, o homem segundo o coração de Deus, ele passou a vida inteira na guerra. Desde a sua adolescência, quando ele derrotou o gigante Golias, até a sua velhice. A vida de Davi era vida de guerra, guerra física mesmo. E ali, diante de tudo aquilo, ele era um homem temente a Deus e Deus não deixou que ele morresse na guerra. E ele morreu velhinho. Por quê? Porque Deus guardou, não é à toa que foi Davi que escreveu o Salmo 91. Ele sabia muito bem o que é ter um Deus que te guarda. Em meio à guerra, em meio às tribulações, em meio às lutas do dia a dia, em meio às lutas na mente, em meio às lutas no psicológico, em meio às lutas na saúde. Ele sabia que Deus é esse, o Deus que guarda, o Deus que livra, o Deus que nos oferece o esconderijo debaixo da sombra dele, das asas dele. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem para você e amanhã nós voltamos em nome de Jesus Cristo, finalizando e recebendo a bênção completa. Que Deus te abençoe e até amanhã.